Olá, meus amores, vamos começar o nosso consultório muito felizes, muito agradecidos a Deus por mais uma vez chegarmos aí junto de vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Hoje nós vamos repercutir algo que é muito especial para nós, especialmente cristãos. Vamos tratar sobre a oração e os seus efeitos na saúde emocional, seus efeitos na construção dessa nossa busca por saúde em todos os sentidos, qual a resposta da oração diante do próprio cérebro e seu funcionamento, muitas novidades hoje, muito aprendizado, mais uma motivação para você e eu buscarmos cada vez mais a Deus em oração, entendendo os processos envolvidos nisso. Vai ser muito gostoso, mas se você ficar aqui com a gente, é melhor ainda. Porque, afinal de contas, está no ar o seu consultório de família, de portas abertas, para ajudar você nos seus relacionamentos, na sua identidade com a vida, naquilo que você pode construir, naquilo que você pode contribuir para viver melhor. Meu convidado de hoje é neurologista, é médico em Manaus e viralizou há algum tempo atrás, quando participou de um podcast e quando tratava do tema. E foi muito interessante ver a repercussão das pessoas, muitas vezes surpresas, ao identificar que há na oração segredos não conhecidos por muitos de nós. E ele vem ao programa de hoje, Dr. Denis Birman, bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu, obrigado, é uma honra, eu que já te acompanho, estar aqui é uma honra maior ainda. Muito obrigada, doutor. Tô honrado. E um dia nós fizemos uma live juntos, foi a primeira vez que eu vi, antes de viralizar, sobre os cortes do podcast do qual você havia participado, e eu fiquei muito surpresa, aprendi bastante, com uma participação até muito rápida ali, foi um momento muito rápido, mas muito aprendizado, obrigada por isso. O que dizer então dos efeitos da oração, da fé, da espiritualidade frente à saúde emocional, mental, o funcionamento do próprio cérebro? Você sabe que eu sempre começo com a seguinte afirmação. Hoje, a Organização Mundial da Saúde define o que é saúde. O que seria saúde? Para muita gente, saúde é ausência de doença. Saúde não é ausência de doença. Para que eu tenha saúde, eu preciso, primeiramente, ter saúde física. Meu físico tem que estar bem. E aí entra também a ausência de doença. Segundo, eu tenho que ter minha mente sã. E terceiro, conforme a OMS preconiza, eu tenho que ter a espiritualidade em dia. Então, saúde é um conjunto de saúde física, mental e espiritual associado à ausência de doenças. Hoje, não é mais discussão. A gente realmente assume que a oração, a fé, a espiritualidade, elas não só contribuem com a tua saúde, mas como elas são essenciais. Uau. São algo tão essencial como, por exemplo, água, como, por exemplo, os 8 remédios. A oração, inclusive, está em um dos 8 remédios, que é a confiança em Deus. E a gente sabe hoje que isso modifica vidas, melhora a qualidade de vidas e previne doenças. Quando o doutor Denis fala a respeito dos 8 remédios, inclusive faremos um programa especialmente, nós estamos nos referindo aos 8 remédios naturais. Entendemos assim como a água, o ar puro, o sol, a alimentação, o exercício físico e outros mais que eu não vou arriscar agora para não passar. E qual é mesmo que falta? Já foi 5. Temperança. Mas nós vamos fazer temperança, mas nós vamos fazer um programa especialmente sobre isso para você entender, presta atenção, para que haja uma compreensão de que muitas vezes quando nós estamos lidando com dificuldades em família, os conflitos familiares, eles são uma realidade. Mas é preciso que nós tenhamos o cuidado com cada indivíduo para que saibamos com maior facilidade resolver as questões do dia a dia. Veja, como é que você administra a relação com os seus filhos quando você vai mal, quando a sua saúde individualmente está mal? Como é que você dá conta de educar os seus filhos melhor? Como é que você dá conta do seu próprio casamento? Como você dá conta da sua vida profissional? Você não está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você se sente culpado, cansado, você está infeliz. Então, quando nós tratamos de temas assim, é para justamente auxiliar no contexto familiar como um todo. E a espiritualidade, de fato, não é um elemento qualquer, é um pilar fundamental, né? Fundamental. O que mais dizer, então? Vamos entender em termos de estrutura cerebral. Os estudos feitos demonstram exatamente o quê? Os estudos, eles são tão surpreendentes
que hoje a gente tem até uma subespecialidade na neurologia que chama neuroteologia. É uma especialidade que vai buscar os fenômenos religiosos, espirituais e mesmo Deus no nosso cérebro. A gente sabe, por exemplo, da oração, que é algo que eu realmente depois comecei a estudar e me apaixonei. A oração modifica o teu cérebro completamente. Há pouco tempo atrás, a gente achava que oração era um efeito placebo. Como assim? Eu oro, me sinto bem e por isso eu fico melhor. Mas a gente sabe que hoje que não, que além de não ser placebo, orações de terceiros também influenciam na tua saúde. Quanto a tu diretamente se beneficiar da oração, a gente sabe que aumenta fluxo sanguíneo de lobo pré-frontal. O que é o lobo pré-frontal? É um lobo de decisão, é um lobo de melhor decisão, é um lobo de ética, é um lobo de comportamento. Ela altera, fora o lobo frontal, pré-frontal, o sistema límbico, que parte núcleo accumbens. E aí a gente vai tentar entender. Parece um monte de palavra que não faz sentido, mas quando a gente começar a entender as doenças, a gente vai ver aonde estava faltando algo que causou doença. Quando a gente fala de espiritualidade, parece um plus. Como assim? Eu já trabalho, eu já faço exercício físico todo dia, eu acho que eu estou com uma mente boa, eu não preciso trabalhar espiritualidade. Pelo contrário, você está, sim, doente e vai te faltar algo. Quando a gente fala de cérebro, a gente fala de alguma coisa que manda mensagem. Eu chamo isso de neurotransmissor. Por exemplo, dopamina, serotonina, ocitocina. Vamos falar de um exemplo de algo que faz mal para o teu cérebro. Todas as vezes que eu substituo algo natural com algo que faz mal, não vem o pacote de neurotransmissor completo. E se não vem aquele pacote de neurotransmissor completo, me falta algo, que às vezes é confundido com outras doenças. Esse algo pode ser substituído por um antidepressivo? Até pode. Esse algo pode ser substituído por algum outro tipo de terapia? Pode. Mas é um algo que falta e que viria da tua espiritualidade. E hoje a gente sabe. Eu libero em uma única oração de 13 minutos. Uma única oração. Vasopressina, que é um neurotransmissor necessário para que nós tenhamos afeto. Eu libero ocitocina, que é o neurotransmissor do amor. Eu libero serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, do suportar melhor dores, se entender melhor. E eu libero dopamina, que é o neurotransmissor da motivação, do estou feliz, estou motivado. Nenhuma outra atividade você consegue liberar os 4 de uma vez. Meu Deus. Nenhuma. Pode usar droga, pode ser no sexo, pode ser em pornografia. Nenhuma libera os 4 de uma vez. E quando eu começo a liberar esses 4 de uma vez, eu começo não só a sentir que eu estou no caminho certo, mas eu começo a modificar meu cérebro. Como? Crescendo massa cinzenta. A gente não falava que neurônio não se reproduzia, se reproduz, mas ele precisa ser estimulado, né? Por exemplo, um bíceps. Se eu sempre malhei bíceps na minha vida, tem muito aquele mito, sabe, Darleide, que já viu que criança aprende inglês, idoso não? É verdade. Isso é lenda. É porque, olha só, a criança é um atleta. A criança tem prova de química, de física, de biologia, de português, ela tem que ir para a redação, ela tem que fazer não sei o quê, ela está preocupada com o vestibular, ela é um atleta mental. Qual foi a última vez que eu pergunto para você em casa que você fez uma prova? Né? A gente não treina. Então, se eu não treino, para que meu braço vai continuar hipertrofiado? Ele só vai ficar hipertrofiado se eu treinar. Se eu treino meu cérebro com oração, eu hipertrofio um lobo de decisão. É o que eu sempre falo até para paciente. Mesmo que você não acredite em Deus, quando você ora, você aumenta em 7 ml por minuto o fluxo de sangue para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão. Ou seja, você vai ter uma decisão melhor. Não estou nem falando de Deus nesse caso, eu estou falando que a oração por si só melhora a tua decisão. E isso, a longo prazo, melhora lobo e vai contra algumas doenças, como o Alzheimer e o AVC. E o Parkinson, eu vou te mostrar aqui em alguns pontos. Lembra de núcleo accumbens, que eu falei, é a chave. Uau, eu fico aqui boquiaberta de ver tanta informação. Tem que me cortar às vezes, porque senão eu fico falando. Por favor, fale tudo. Hoje o pessoal não quer me ouvir, quer te ouvir. Nem sei se vocês querem me ouvir algum dia, mas hoje é dia especial de ouvir o meu convidado de hoje. Estamos recebendo o Dr. Denis Birman. Ele é... Eu pronuncio bem o seu nome? Eu Perfeito.
Sério? É esse mesmo. Então tá bem. Ele é o nosso convidado de hoje e o tema é sobre os efeitos da oração frente à saúde. Então, oração e o cérebro, qual o resultado disso aí? E é simplesmente surpreendente, doutor. É simplesmente surpreendente. Estas informações, elas são informações seguras, penso eu, de estudos já sobre os quais não se discute muita coisa. É isso? Não se discute. O benefício, né, ele não é discutido. Alguns estudos mostrando, não, isso é porque acreditavam muito, a pessoa acreditou, mas o benefício é tão inquestionável e ele é tão reproduzido em outras pessoas na China, Japão e outro local da mesma forma, que não tem como ter dúvida. A gente tem estudos robustos, né, mostrando, por exemplo, que eu acho, é um achismo, eu estou achando que ele melhora porque vai mexer uma coisa do lobo frontal. Não é achismo. Eu tenho um estudo agora, por exemplo, de 2018, posso depois disponibilizar todos os estudos, mas um de 2018, feito em Harvard, né, de alta confiabilidade, em que eles fizeram uma ressonância magnética, em que eles chamam de ressonância magnética por difusão. O que é isso? Todas as vezes que a água estiver se deslocando, eu consigo medir a velocidade da água e a quantidade da água. Então, eles fizeram essa ressonância magnética e botaram as pessoas para orar. Quem foram? Foram aqueles mormons, né, americanos, um grupo de mormons orando, e eles ativavam fortemente o lobo pré-frontal e o núcleo accumbens com oração. Então, não é um achismo, é algo que eu consigo identificar e ver. Eu estou vendo um exame, né? E esse não é o único exame. A gente viu também Andrew Newberg, que é o pai da neuroteologia, mostrando o aumento de fluxo para o lobo pré-frontal e para o núcleo accumbens. Por que eu falo tanto do núcleo accumbens? O núcleo accumbens é aquele local onde o vício age, né? Onde aquilo que me dá prazer age. Mas a gente deturbou o que o núcleo accumbens faz. Deus não colocou no nosso cérebro o núcleo accumbens para a gente usar de qualquer forma, né? Mas a gente utiliza de forma que não é para utilizar. Como assim? Eu vou tomar... Imagina, eu estou aqui no friozinho gostoso em São Paulo, mas lá em Manaus eu saí de um calor de 40 graus, né? Você vai correr ali na rua, vai dar uma corrida, você vai morrer de sede e esquecer a minha água. Quando eu chego em casa, sabe aquela vontade de tomar uma água gelada? O copo está gelado, chega, ele está ali meio embaçado, eu vou tomar aquela água gelada de guti-guti. Sabe aquela sensação boa que me dá? Dopamina agindo no núcleo accumbens, ou seja, Deus falando através do teu cérebro. Isso faz bem para a tua saúde, continue. Né? Eu vou me alimentar de tal coisa. Núcleo accumbens agindo. Então, aquilo me gera uma informação de que há coisas do bem. Vou chegar lá. Que nem diz a Rosana Alves, eu estou jogando as telhas, mas vou fazer o telhado. Ok. Por exemplo, você é uma criança e comeu pela primeira vez na vida uma fruta, um mamão. Em 100 gramas de mamão, eu tenho aproximadamente 30 calorias. 30 calorias. Em 100 gramas de uma uva, tem a uva até que é a uva mais doce do mundo, acho que é a uva Niágara, eu tenho em 100 gramas da uva 78 quilocalorias. Quando a criança prova o mamão, ela sente o doce do mamão. Aquele foi a primeira coisa doce que ela provou. Ela sentiu o doce do mamão, aquilo chegou na boca dela, o cérebro falou, preciso de mais disso. É glicose. Então, eu vou botar um sistema de recompensa. O que eu vou fazer? Vou jogar dopamina no núcleo accumbens dela, para ela sentir prazer com isso e querer fazer de novo. Mas aí ela vai e prova uma uva do Niágara, que tem muito mais caloria. O sistema accumbens dela, ou o sistema límbico, ou o sistema mesolímbico dopaminérgico vai falar, essa aqui é melhor, dá mais glicose. Estava indo tudo muito bem, até vir alguém botar o que na boca dessa criança? Um chocolate. Que em 100 gramas eu tenho quase 500 calorias. Você acha que o núcleo accumbens dela vai ficar tão feliz com um mamão depois que ela conhecer o chocolate? Não vai. O meu núcleo accumbens, ele serve para poder eu ter o prazer de ir na igreja, conhecer a menina. E depois eu fui lá, conhecer a família. E depois eu comecei a namorar, olha, o primeiro beijo. Isso vai me gerando uma dopamina. Olha, na igreja, dopamina X. Conhecer a família, um pouquinho mais de dopamina. Aí eu fui ali, dei um beijo, um pouquinho mais de dopamina. Opa, eu posso pegar o meu celular e colocar num site de pornografia e eu consigo, naquele momento, 100 vezes mais dopamina do que naquele processo. Deturbei meu núcleo accumbens. Deturbei. Então, a gente deturba dessa forma. Mas Deus é tão perfeito, que Ele te dá armas para reverter.
Uau, que bom. Como? Oração. Está comprovado, ela alimenta o teu núcleo accumbens. Não tem nada que dê tanta dopamina quanto a oração. Então, eu prescrevo para meus pacientes que eu estou tirando de vícios, né? Porque eu sei que o vício está ali, né? Está na forma como a gente deturpa, né? Está na Bíblia, né? Dessa árvore não provarás, né? Então, para que está provando uma coisa? Para que você está brincando com um fogo que vai fazer mal para o teu cérebro, né? Muito bem. É surpreendente, até porque em nosso meio cristão, falar da oração parece muito simples. E aí, muitas vezes, se torna até um exercício mecânico. Verdade. É mecânico orar, as mesmas palavras, a mesma maneira de orar. Claro que isso não tiraria o benefício, não tira o benefício dela, mas ter a ciência e a consciência de que, enquanto eu oro, tem efeitos ocorrendo de maneira prática, é extremamente motivador, até para nós nos colocarmos mais vezes em oração, mais vezes em busca desse benefício, o que vai significar que nós teremos maior proximidade espiritual, ou seja, maior proximidade com Deus, como resposta de Deus, não somente às bênçãos advindas da oração, segundo os nossos pedidos, segundo a nossa fé sendo alimentada em Deus, mas os resultados físicos. O meu cérebro responde, o meu bem-estar é uma realidade frente à oração. Uau, é simplesmente fantástico. É fantástico. Olha, as pessoas que começaram a estudar isso, elas não começaram a estudar para comprovar o benefício da oração. Sempre falo isso. Andrew Newberg era ateu, né? E hoje ele é um médico que fundou a neuroteologia e é o que mais fala de espiritualidade. Fala um pouquinho sobre a neuroteologia. A neuroteologia, ela tenta explicar o fenômeno da espiritualidade e da religiosidade no teu cérebro. Porque no início, achava-se o quê? A gente inventa isso. Para que a gente inventa isso? Para ter um conforto. Já que Deus não existe, nada existe, eu vou morrer e vai acabar aqui, eu tenho que inventar alguma coisa, uma historinha bonita no meu cérebro para ter um conforto. É um ópio. É um ópio. É uma droga. A Exatamente. religião é uma droga. É isso que o mundo ateísta como se eu fosse vê. me enganar com isso. Só que o que eles viram foi o contrário. Eles viram benefícios, eles conseguiram comprovar coisas que eles não imaginavam comprovar. Como, por exemplo, a alteração não só de fluxo sanguíneo cerebral, mas como alteração de substância cinzenta. Existe um novo estudo agora, vocês podem procurar aí, mas eu vou disponibilizar, do Dr. Colbert. O Dr. Colbert, ele descobriu a função de uma parte do cérebro que a gente não tinha muita noção para que servia. Ele chama-se núcleo pré-cumbens. O que é isso? É um núcleo que ele fica mais ou menos ali no teu lobo parietal, aqui assim, pré-cúneus. Ele fica aqui no lobo parietal, na parte posterior, e ele é conhecido hoje como o local da felicidade no teu cérebro, né? Japoneses fizeram estudos para mostrar que quando você tem essa área maior, você é mais feliz. As pessoas que são menos felizes têm aquela área menor, hipotrofiada. E aquela área, a gente descobriu agora que tem relação com tua autoconsciência, com teu autoconhecimento. Quando você ora sem estar rezando, eu estou falando orando, quando você não está repetindo palavras, você está formulando a tua oração, você está falando com Deus. E olha como uma coisa perfeita. Eu sempre falo disso aqui, que eu gosto muito. Eu não nasci cristão, eu nasci judeu, né? E eu não sabia como orar. Não sabia como orar. Eu trabalho no Hospital Adventista de Manaus e eu via as pessoas sempre antes de uma reunião, antes de um evento orando, eu falava, caramba, mas que bonito eles orando. Eu não quero nem orar na frente de ninguém, porque eu tenho vergonha, né? Não sei orar como eles. O cara fala umas palavras tão bonitas, né? Assim, eu quero aprender. E eu, numa live com o pastor Lucas Igor, o que eu pedi? Pastor, me ensina a orar. Sério, me ensina a orar, eu quero aprender a orar. E ele falou para mim, olha como faz todo sentido. Denis, a gente começa geralmente agradecendo. Gratidão por tudo que Deus representa na tua vida, exaltando Deus. Depois conversa com Ele. Não estou falando que é para pedir, não estou falando que é para se lamentar, estou falando que é para conversar. E depois de conversar, pede o intermédio de Jesus, que é o teu intermediário, né? Impressionante como a ciência explica isso de uma forma ainda melhor. Eu não falei para a senhora que... Senhora, você? Pode chamar como quiser. Você. Eu falei para você que o lobo pré-frontal é ativado pela oração? É ativado, eu aumento em 7 ml por minuto. Mas sabe uma outra coisa que ativa o lobo pré-frontal? Gratidão. Na hora que eu estou começando a minha oração, estou sendo grato. A gente para e pensa, cara,
Mas que coisa, né? Deus, ele é tão egocêntrico que quer que eu agradeça para ele. Deus conhece o nosso coração, ele não precisava nem ouvir tua oração. E a nossa estrutura. A nossa estrutura. Mas quando tu agradece, quem se beneficia? Exato. Sou eu. É o meu lobo pré-frontal que aumenta ainda mais, a minha decisão fica melhor. E quando eu falo, eu estou fazendo uma psicanálise, eu estou falando dos meus problemas. Eu estou colocando para fora aquilo com uma pessoa que não teria pessoa melhor do que Deus. Estou fazendo uma comunhão dos meus problemas com Deus. Então, eu estou me aliviando. Meu coração ele já conhece, mas ele está vendo eu me aliviar. E estou pedindo um intermédio de uma pessoa que me protege. E é sempre bom a gente pedir. Então, olha como ela triplamente te ajuda. Não é nem só a primeira. Né? E isso, com o tempo, vai te dando o quê? Melhores decisões. Porque se eu tenho um lobo pré-frontal, que é um lobo de decisão hipertrofiado, eu sou menos impulsivo. Eu faço menos ações por intermédio de raiva. Eu controlo mais os meus ímpetos que são do sistema límbico. Eu consigo ser uma pessoa mais consciente, racional e mais assertiva. Ou seja, isso melhora o meu lado afetivo, né? Com a minha esposa, com o seu marido, vai melhorar o seu lado laboral, que não vai chegar uma pessoa e falar, olha, você tropeçou ali, gritou, não, eu estou melhorando. Vai melhorar meu jeito que eu lido com meus filhos. E mais, eu vou dar o exemplo para o meu filho. Então, ela vem um pacote completo. Né? Eu falava antes do podcast, eu inclusive fala aí. Eu não orava, eu não tinha o hábito de orar. Hoje na minha casa é regra, né? E o meu filho está seguindo, querendo orar junto. Não tem nada melhor. Que né? lindo, lindo. Não sabia esse pedaço da sua história, né? É verdade. Eu fico pensando daqui, se nós estamos orando o suficiente. Especialmente na casa dos cristãos, na família dos cristãos. Nós temos falado várias vezes. Tem altar na sua casa, tem tempo de adorar em sua casa, em família, tem o seu tempo individual, tem o seu tempo de ficar com Deus, numa expressão de intimidade com Deus. Veja, nós estamos aqui observando aspectos comprovados do ponto de vista de uma ressonância, de observação do comportamento do cérebro e os resultados posteriores frente ao hábito de orar. Isso o que é visto a olho humano, né? E segundo as condições próprias para isto. Imagine o que está além do nosso alcance. Imagine o que está além do que a gente consegue perceber no mundo espiritual. O que desata no mundo espiritual quando nós estamos em comunhão com Deus? Que falta tem feito a oração na vida da gente por esses aspectos percebidos que são tão extraordinários e lindos de a gente perceber cada um deles, segundo os estudos, a ciência, a busca por tudo isso. Mas, além disto, será que não já estamos mais do que convencidos ou temos elementos mais do que serem possíveis de nos convencer de que nós precisamos orar mais? Será que não teremos mais ganho no seu casamento se houver mais oração em casa? Será que não haverá mudanças no comportamento dos seus filhos se houver mais oração em casa? Você disse a respeito de o seu filho está seguindo o seu exemplo. Sim. Então, você sabe, até por ser médico e atuante, pesquisador nessa área, o bem que você está fazendo para o seu filho em todos os aspectos, ainda que uma criança não compreenda o que está além do mundo espiritual. Então, fica aqui já o nosso primeiro convite de imediato a que você estabeleça tempo de oração, individualmente, com família, tempo de oração. Doutor, que respostas então nós teremos entre a oração ou relação entre a oração e, por exemplo, depressão? O que dizer sobre oração e ansiedade? Vamos avançando para esse lugar? Produção, quanto tempo mais antes de ir para o intervalo? 3 minutinhos. Há correlação entre oração e depressão ou melhora ou cura da depressão? O que dizer? Muita, muita. Inclusive, tem um estudo recente, publicado eu tenho até a data na cabeça, no dia 10 de dezembro de 2018. Esse estudo ele mostrou o quê? Que pessoas que oravam têm o núcleo accumbens mais hipertrofiado, mais dopamina. Eles têm uma alteração que não se conhecia num local chamado substância tegmentar ventral. Essa substância tegmentar ventral, por meio de complexos de ligamentos com uma outra área chamada estriado, produz serotonina.
Essa área, ela é responsável pela produção de serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. A falta disso me leva à depressão. Mas não só a oração sozinha, como o conjunto inteiro. Eu costumo dizer, você não pode seguir 9 dos 10 mandamentos. Não dá. Olha, eu gosto de todos os 9. Agora, não matarás, esse aí, não dá. Eu tenho que seguir os 10. Eu não posso seguir 7 dos 8 remédios. A oração faz parte de um conjunto que atua na depressão. Mas não dá para dizer que ela é a única culpada, né? Senão a gente volta naquela parte lá daquela época que falava, olha, falta de oração, por isso que você está desse jeito. Verdade. Falta de fé, por isso que você está desse jeito. Não tenha dúvida que ela contribui e muito para a melhora. Mas ela não é a única culpada. Existe um conjunto de coisas. Por exemplo, eu sei que o que mais me libera hoje serotonina é oração e exercício físico. Não dá para eu só fazer oração e esquecer do meu exercício físico. Eu sei que a minha serotonina ela é feita praticamente 90%. Tem um resto que é de triptofano, zinco, magnésio, piridoxina, mas 90% é de água. Então não dá para eu ter oração e não ter a água, o alimento. 90% da minha serotonina, sabe onde é produzida? No intestino. O intestino ele tem mais neurônio do que a medula. É o segundo cérebro. Então não dá para eu não me alimentar bem e a oração me manter ainda sem depressão. Então é um conjunto em que a oração é fundamental. E eu sempre digo que quando não há oração, existe um pequeno vazio que você não sabe o que é, né? Olha, a alimentação está boa, minha hidratação está boa, a minha relação no meu emprego está boa, mas tem um vazio faltando. É aquela dopaminazinha que só pode preencher aquele quebra-cabeça daquele jeito. Mas às vezes eu posso botar remédio. Você tinha esse vaziozinho? Tinha. Faltava esse algo mais? Isso era um algo que precisava na minha vida e me mudou completamente. Quem me conhece sabe. Por quê? Isso não é achismo, isso é rápido, isso não é uma coisa futura. Daqui a um tempo... Não, a tua vida começa a melhorar hoje. A tua vida, você começa a tomar decisões melhores. Você começa a levar por uma estrada diferente. E isso quem sabe, quem ora sabe. Quem ora né? sabe. Que é uma coisa que cada vez você vai se tornando melhor. E que cada vez o teu lado orador vai ficando mais hipertrofiado. Já não tenho mais vergonha de orar na frente dos outros. Muito bom. É. Doutor, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Depressão, ansiedade, não é falta de Deus, não é falta de fé, mas já é certo que depressão, ansiedade, um quadro semelhante assim, quanto mais Deus, quanto mais fé, porque foi Jesus quem disse, homens de pequena fé andam ansiosos, pequena fé. Então, se nós buscarmos ter maior experiência de fé, quanto mais Deus, mais saúde, quanto mais oração, mais bem-estar, são os resultados dos estudos, das pesquisas. Então, não é nenhum extremo e nem é simplesmente dizer que doença ou ansiedade não é uma enfermidade séria, uma doença ou doenças sérias. Mas também não temos o direito de dizer que a fé e a oração não fazem a diferença para a nossa melhora, entende? Nós conversamos mais sobre isso depois do intervalo. Até já. De volta aqui no consultório de família, hoje falamos sobre o efeito da oração no cérebro, aprendendo muito no programa de hoje. Aproveito para motivar você também a estudar mais sobre os efeitos da oração, sobre os efeitos dela, da espiritualidade, da fé, quanto à saúde emocional, pedindo o seu guia de estudo Sentimentos, a Ciência do Existir. Esse guia de estudo já chegou a milhares de pessoas em todo o Brasil, uma produção da doutora Rosana Alves, junto à Escola Bíblica da Novo Tempo, e você pode receber em casa gratuitamente, não vai pagar nada por isso, porque nós e os Anjos da Esperança já providenciamos tudo para que não chegue junto na sua casa nenhum boleto, nenhum pedido de ajuda, nada. Você vai pedir o seu guia de estudo para que você tenha mais conhecimento, para que a sua família usufrua de melhor qualidade de vida. Então, acredite, a Novo Tempo existe para levar esperança, conhecimento, nutrir a fé, ajudar-nos em nossas dificuldades, ensinando a palavra, fazendo uso da ciência, do conhecimento humano que está
totalmente associado à verdadeira ciência, a ciência de Deus. Então, o nosso contato faz o seguinte: aponta a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aí no cantinho do seu vídeo e você já vai ser redirecionado ao lugar onde fará ali o preenchimento com os seus dados para que nós, então, possamos enviar para você esse guia de estudo sem que você pague nada. Já te disse isso. Então, só aponta a câmera do seu celular, ou melhor, é isso mesmo. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code e já vai ficar tudo certinho. É facinho, pode acreditar, tá bom? Se houver alguma dificuldade, você pode até ligar para a gente também, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou também usar o nosso WhatsApp 98244 4449. De todas as formas, nós queremos receber você por aqui, pedindo o seu guia de estudos, Sentimentos, a Ciência do Existir. Nossa conversa de hoje com o Dr. Denis Birman, antes de irmos para o intervalo, eu perguntava para ele da associação entre oração e o cuidado com a depressão e a ansiedade também. E ele começou a falar de um estudo que saiu em 10 de dezembro de 2018, gravei a data, e sobre o que ele diz mais sobre ansiedade, doutor. Esse estudo é respeitadíssimo de Harvard, com mais de 7.000 participantes, mostrou que a oração diária reduzia em 37% o índice de ansiedade e depressão, para ver o tanto que ela tem aí um papel fundamental, né? Um fator fundamental tanto na ausência da doença quanto na própria doença. Claro que a gente entende que quando alguém está muito deprimido, ela tem até dificuldade de orar. Nós entendemos todo o panorama da depressão, que já é absolutamente um protocolar, né? Entende-se exatamente como é o funcionamento de um cérebro num estado deprimido. O doutor também pode até nos ajudar em relação a isso, a termos essa compreensão. Mas lembre-se que o ponto da nossa discussão aqui é o aprendizado dos efeitos de algo que vem somar para que nós saiamos de um quadro de ansiedade e depressão, valorizando aquilo que o Senhor nos disse que deveríamos fazer. Orações. Oração é uma prática da vida cristã ensinada e confirmada por Jesus, que tantas vezes orava noites a fio, depois de um dia de trabalho, cansado, mas não deixava de ter comunhão com o Pai. E tem algumas passagens bíblicas, né? Vocês podem falar isso até melhor do que eu, em que ele, quando quer tomar decisões, ele fala que vai passar aquela noite orando. Né? Para quê? Para que a decisão seja sábia. Né? Ele já sabia disso. E olha que coisa... Jesus faz isso quando ele vai escolher, por exemplo, os discípulos, né? Chamar os discípulos, isso, ele os passa a noite em oração. Exatamente. Para tentar, inclusive, repassar para eles por que seria... Então, é para aprimorar o seu córtex pré-frontal. Só que é o que eu sempre falo, se você for colocar em pormenores, a gente não ia entender. Então, do jeito que está na Bíblia... Desde aquele que tem uma pós-graduação até aquele que não tem alfabetização, entendem, né? Então é para todos, né? E outra, se você for ler um livro de neurologia de 10 anos atrás, ele não serve mais para nada praticamente. Ele está completamente desatualizado. Eu tenho um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e que está completamente atualizado, né? Ele serve para aquela época, ele serve para essa época. Isso não foi escrito pelo homem. Né? Não dá para dizer que foi escrito pelo homem. Como eu sou um pouco polêmico, eu tenho uma polêmica para trazer. Não sabia que você era polêmico. Às vezes. Mas, ó, veja bem... Não é nada, até agora não vi nenhuma polêmica dele. Você pode entrar lá no Instagram dele, esse homem cresceu muito rapidamente, justamente por alguns dos cortes, né, das suas falas, das suas entrevistas, de as pessoas ficarem muito surpresas com essas informações. Entra lá no Instagram do Dr. Denis, você vai ver que não tem nada de polêmica. Olha, teve uma polêmica sobre... Então eu falei que o cochilo da tarde causava AVC. Isso aí, meu Deus do céu. Essa eu não vi, então. Foi, todo mundo, eu cochilo, sempre cochilei, não sei o que. Eu falei, foi o estudo que mostrou, não fui eu. Mas olha a polêmica que eu quero trazer. Mas, doutor, a gente vai aqui combinar que tem estudos que, de fato, são duvidosos. Mas eu estou crendo que quando você traz um estudo à tona, você foi investigar o que está, a qualidade dele. E eu acho que didaticamente e cientificamente, a gente nunca pode se basear em um só. Isso. Eu tenho um estudo só que falou sobre isso. Espera aí. Vamos esperar fazerem outros. Então, o que a gente está falando aqui, tem pelo menos 10 estudos falando a respeito, né? Já cada um mostrando o seu ponto de vista diferente, né? Mas o que eu penso, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em enxaqueca, depressão. Eu começo a tratar, se você ver, está lá no livro, eu vou tratar com antidepressivo muito moderno. Um antidepressivo moderno que pode valer para enxaqueca, posso fazer um remédio para pressão que vale para enxaqueca, um anticonvulsivante, e está escrito lá, você vai tratar por 6 a 8 meses,
e depois você vai tirar lentamente. Aquilo sempre me incomodou muito. O que aquele remédio vai fazer lá dentro da cabeça da pessoa? O que ele vai mudar anatomicamente lá dentro? Que quando eu tirar, a pessoa não vai ter mais depressão. Que quando eu tirar, a pessoa não vai ter mais enxaqueca. E aí que, numa frase realmente de Albert Einstein, que eu tive um start. Loucura para Albert Einstein é você ter a mesma atitude, esperar resultado diferente, né? Se eu tenho o mesmo estilo de vida e começo a tomar o remédio, fico melhor, não mudo meu estilo de vida, é óbvio que quando eu tirar o remédio, eu vou voltar para a depressão, eu vou voltar para a enxaqueca, né? Então, eu concordo totalmente com você quando a senhora fala assim, você, senhora... Fica à vontade. Quando você fala assim, a depressão, ela tem sim que ser tratada, mas ela tem um componente que iniciou aqui atrás em que talvez não tivesse também, não que não tivesse fé, mas que não tivesse aquela quantidade de oração como era para ser. Tivesse um desses como um componente principal. E aí que eu entro na polêmica. Eu não acho que os 8 remédios são remédios. Por quê? Porque remédio é o que eu faço na hora que ele vem comigo com a dor de cabeça. Para remediar. Eu estou remediando até eu resolver o problema. Verdade. Então, é aquilo que eu falo, olha, doutor, você vai fazer remédio para mim? Eu estou naquela situação que eu estou te olhando, você está se afogando. Eu vou olhar para você se afogando e vou falar assim, ó, respira fundo, vai. Não, tá engolindo água. Não, respira fundo, dá abraçada. Não é hora. Eu vou puxar, tirar de lá e vou te ensinar a nadar. Quando você está na depressão, você não consegue levantar da tua cama. Vai fazer exercício físico, doutor, não consigo nem tomar banho. Como é que eu vou fazer exercício físico? Então, você não consegue fazer isso, eu medico, e quando eu tenho uma melhora dela, eu não remedio, eu oriento o que ela deveria ter feito para não remediar. Então, eu acho que os 8 remédios, eles são necessidades básicas. Eles podem servir como remédio? Até podem, mas eles são, para mim, necessidade básica. Olha, eu vim para Novo Tempo para vir falar agora aqui dos 8 remédios. Nós vamos fazer um programa especial sobre estes que ele está chamando. Nós chamamos comumente de 8 remédios, mas que na sua visão não são 8 remédios, porque eles não são para remediar. Eles são preventivos, eles são altamente saudáveis, do ponto de vista até para evitar que nós tenhamos que arcar com as consequências de quebrar essas leis da saúde, né? Mas, trabalhando ainda sobre o aspecto cérebro e oração, quais foram as perguntas ou as questões que eu ainda não joguei no seu colo? Eu quero saber todas as coisas, porque justamente pode ser este aqui um programa que seja um divisor de águas para muita gente, em relação a ter o exercício da oração como uma prática de vida. A leitura da Bíblia. E me faz lembrar uma coisa aqui, ó. Certa vez, entrevistando a doutora Rosana Alves, que é, inclusive, autora desse guia de estudo, Sentimentos, a Ciência do Existir, já estou aqui pensando que o doutor Denis deve ter o dele também em breve, uma vez ela disse assim, olha, e em alguma hora você falou aí dos estudos sobre espiritualidade e religiosidade. E ela nos chamou a atenção para o fato de que a prática de uma religião é mais ou é diferente de falar de espiritualidade. Eu sou espiritual, eu sou uma pessoa que crê, abraça as árvores ou o que seja. Mas ela falava a respeito da eficiência da prática da religião. Frequentar um grupo religioso, ter uma religião em que haja práticas de fé. Qual é a sua percepção ou quais são os estudos? O que saber mais profundamente sobre isso? Olha, isso é sensacional. E é uma pergunta que eu realmente me aprofundei para tentar entender. Porque tem sempre aquele que vai chegar para você e vai falar, Deus está em todo lugar. Isso. Deus não está num pedaço, numa casa feita pelo homem. Mas espera aí, vamos pensar um pouco, né? Quando Deus quer que você esteja um dia da semana reunido com aquelas pessoas, Ele tem um propósito. E não é um propósito simplesmente de te querer porque eu quero isso, que eu sou vaidoso. Entenda, isso é fato e a gente vive por espelhamento. O ser humano vive por espelhamento. Você que está aí em casa, quando você era criança e andava com aquele grupo, você queria aquele brinquedo que aquele grupo queria. Quando você começou a se espelhar, você espelhou em pessoas que você estava inserido em um grupo. Quando eu me insiro num grupo, e aí eu estou falando de religiosidade. Espiritualidade, eu acredito num ser maior, eu acredito que a gente não é o acaso, a gente é regido por realmente um ser maior que comanda isso tudo. É a transcendência. Transcendência. A religiosidade, eu pratico, né, certos rituais e certas repetições de algo que são culturais e prática daquele grupo. Eu tenho comprovação científica de que isso traz benefício para o teu cérebro. Um estudo até que a gente mostrou na live, não sei se você lembra. Mas se eu orar uma vez por semana, isso não faz diferença no meu cérebro.
Ou seja, você vai só para o teu culto uma vez por semana, vê o pastor lendo, vai para casa e esquece, isso não vai fazer diferença. 2 vezes por semana não faz diferença, 3 vezes na semana, opa, começam a mudar as coisas. Para quem não sabe, a oração, além de te mudar o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, a hemodinâmica, ela aumenta em 7 ml por minuto o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, ela também altera a massa, ela aumenta a área ali do núcleo accumbens, ela aumenta a área do núcleo do lobo pré-frontal e também do pré-cúneus. Ela também é capaz de mudar a eletricidade do teu cérebro. Não tem aquela história de quando eu oro ou medito é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu medito, eu estou relaxando, eu estou transformando o meu cérebro numa frequência alfa, ou seja, de 8 a 12 ondas em um segundo, ou hertz, que é onda por segundo. Então, se eu estou de 8 a 10, 12 ondas por segundo, eu estou numa frequência alfa, estou meditando, relaxando. A oração te leva para a frequência beta, que é entre 13 a 30 hertz, ou seja, 13 a 30 ondas por segundo. Essa é a frequência que muita gente tenta atingir para aprender melhor. Essa é a frequência, o famoso som bineural. É aquilo que você põe um fone de ouvido de um lado, outro fone de ouvido do outro, com 2 volumes diferentes, e você prepara o teu cérebro para aprender. Então, o que a gente faz, eu vou para o YouTube procurar um som bineural para botar o meu cérebro para aprender durante 5 minutos. Ora que você consegue melhor. Você entra em frequência beta. Eu sempre brinco que quando eu termino uma oração, ainda mais aquela oração assim que mexe muito, quando eu abro o olho parece que você está voltando de um sonho, entre o sonho e a realidade. Aquilo é uma descognição, porque eu mudei a atividade elétrica cerebral. Eu estou pronto para aprender, eu estou pronto para ouvir, eu estou pronto para resolver melhor. Então, olha que coisa complexa, né, que a oração transforma na tua vida. Eu mudo o meu cérebro de uma forma que ele vai me ajudar a agir de uma forma melhor. E quando eu estou na igreja, idem. Se eu começo a orar 3 vezes por semana, ler a Bíblia 3 vezes por semana, mudei a frequência do meu eletroencefalograma. 4 vezes por semana é um número mágico. O que eu consigo 4 vezes por semana lendo a Bíblia? E ler a Bíblia não é espiritualidade. Eu estou falando de prática de religiosidade, em que eu vou estar inserido em quê? Em pequenos grupos, que eu vou estar inserido em práticas religiosas para ajudar o próximo. Essas práticas religiosas para ajudar o próximo, elas são chatas. Quando você pratica generosidade, também hipertrofia o lobo pré-frontal. Está tudo lá. Uhum. Olha que coisa, né? Então, interligado. Exercício físico, lobo pré-frontal. Né? Então, parece que as coisas boas estão em tudo para lá. Então, 4 vezes por semana, eu diminuo sensivelmente, eu não lembro bem agora dos números, mas se eu não me engano é 37% o meu índice de conflito no casamento. Eu diminuo o meu índice de alcoolismo, né? Eu diminuo o meu índice de relações extraconjugais, eu diminuo o meu índice de suicídio, eu diminuo o meu índice de criminalidade, eu aumento o meu índice de fé. Eu não estou falando nem que é para acreditar, é só para ler. Só para ler, tá? É um estudo americano com 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos. Né? Então, isso aí está no meu Instagram, inclusive, para quem quiser ver o estudo. Mas é uma coisa completamente palpável e que está presente só na religiosidade, não na espiritualidade. Aí a gente faz uma crítica ao ouvir dizer assim, falta oração, falta ler a Bíblia, olha, falta ler... Gente, vamos desenhar aqui, né, de modo cognitivo, é muito bom que a gente quase que toque naquilo que está sendo dito, de modo a construir um raciocínio que tenha começo, meio e fim. Nós não somos somente uma caixinha onde nós nos definimos nesta caixinha única. Nós somos um todo. Nós somos físico, mental, espiritual. Quando nós falamos do cuidado à saúde física, nós estamos já repercutindo ao cuidar do corpo na saúde mental. Quando temos cuidado com a saúde física, fazendo os exercícios, comendo o mais natural possível, o melhor que puder, quando nós temos práticas de exercícios físicos, tomar água, se expor ao sol, esse conjunto de fatores, de elementos que nos fazem viver mais saudáveis, nós temos implicações diretas no bem-estar mental. Vai impactar na minha condição da depressão, na minha condição quanto à ansiedade e afins. E também haverá repercussões espirituais.
Então, nós somos um todo, especialmente a Igreja Adventista. Você trabalha num hospital adventista de Manaus e vão procurar ter o consultório, assim, vai ser fila, já é grande. Vão querer ir lá para ser atendido por você. Será um prazer. E farão muito bem. Mas acontece que a gente precisa entender que a Igreja Adventista, por exemplo, é uma igreja que se preocupa com todo, é o que a gente chama de modo holístico de entender a vida, né? Nós tratamos não somente de levar as pessoas à igreja, de mantê-las em comunhão na igreja, ou que elas sejam crentes na igreja e no dia a dia não tenha outro compromisso. Nós ensinamos saúde, nós ensinamos os cuidados físicos, nós temos entendimento sobre os cuidados com a saúde emocional, então nós fechamos um pacote. Entende isso? Então, qual é o enfoque do programa de hoje? É entendermos mais, segundo a própria ciência, os estudos feitos, qual é a eficiência da prática da religião. Sim, ir à igreja. Despreza fazer exercício físico? Não. Despreza se expor ao sol? Despreza o sono, a qualidade do sono? Não. Porque você pode estar com depressão justamente por não ter esses cuidados. É ou não é? Exatamente, é isso. Então, fechamos um pacote, entenda isso. Mas o ponto alto aqui no programa de hoje é dar destaque à eficiência da prática da religião e da oração. E com dados surpreendentes. Eu fico aqui te ouvindo e boquiaberta. Tem um outro estudo agora, eu gostei muito desse estudo, queria falar sobre ele, que é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, né, também na Universidade de Harvard, em que eles conseguiram topografar aonde estava a área responsável pela fissura, né, que é aquela vontade do alcoólatra tomar álcool. Né? Então, eu estou ali um dia sem tomar álcool, ele tem aquela fissura que você vê, infelizmente, pessoas tomando álcool etílico, tomando perfume, gasolina, o que tiver na frente, porque é realmente uma fissura incontrolável. E essa fissura, ela tem, sim, origem ali no núcleo pré-accumbens, né, no núcleo accumbens, mas é lá no giro parietal inferior, póstero inferior, que a gente chama de pré-cúneus, em que há a maior descarga de neurotransmissores exigindo aquele álcool. Sabe o que esse estudo conseguiu comprovar? Que a oração, eu divulgo no meu Instagram, vou divulgar, a oração conseguia suprir essa necessidade e melhorar pacientes alcoólatras. Isso dos Alcoólicos Anônimos dos Estados Unidos, uma respeitadíssima revista publicando que a oração era capaz, sim, de substituir o efeito dessa fissura do álcool. Olha que coisa, né? Parece que Deus, ele pensou assim, olha, eu vou dar um cérebro perfeito, mas esse menino, eu não sei não, acho que ele pode estragar. Se ele estragar, vamos deixar um plano B para como que ele vai tentar ir consertando, porque a gente não está perdido, eu já fiz tudo errado na minha vida, não está perdido. A gente consegue reverter muita coisa e ter uma qualidade de vida muito melhor, né? E o que eu falo para meus pacientes hoje você não adianta vir aqui fazer um monte de exame e achar que está se prevenindo. Prevenir é realmente melhorar a tua qualidade de vida. Isso é só a constatação do estrago que já foi feito. É isso, ou então esperar que está sendo feito, né? Olha, ainda não foi, calma que está vindo aí, né? Então, o que eu falo? Você tem uma casinha que é a tua saúde. A tua saúde é a casinha. Imagina assim, o chão da casinha é a tua saúde física. Tudo isso que tu está vendo, coração, cérebro, etc. A parede é a tua saúde mental. Né? E o telhado, tua saúde espiritual. Não tem como eu ter a parede sem o telhado, o chão sem o telhado, a parede sem o chão e vice-versa. Eu preciso ter um conjunto para que esteja completo. Né? E é extremamente importante que a gente repasse isso. A OMS quer que a gente repasse isso. Né? Muito bem. Lembrando a você, mais uma oportunidade de você pedir o seu guia de estudo Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui tem mais informações, tem muito aprendizado, muitas lições, com bastante explicações, olha aqui, ó, que tem explicações a respeito do funcionamento do cérebro. Você muitas vezes tem ouvido aqui o Dr. Denis usar as expressões corretas, né, a nomenclatura correta das partes do cérebro, que muitas vezes não é do nosso dia a dia enquanto leigos, mas é bom que a gente escute para a gente entender o quanto isso é acadêmico, é uma linguagem acadêmica, mas nós também temos o cuidado de colocar em palavras e de maneiras simplificadas para que você tenha o mesmo conhecimento, sem perder nada por isso. Então, esse é mais um guia de estudo que foi feito com muito carinho e responsabilidade, com muito conhecimento aqui de modo muito simples para chegar a você e te ajudar.
Dirige a câmera do teu celular para o QR Code que aparece aí no cantinho do vídeo, para você então ser redirecionado para o site onde você vai preencher com os seus dados pessoais, o seu endereço postal para nós enviarmos para sua casa de presente. Está nos ouvindo, nos assistindo em outro país? Entra no site biblia.com.br e também você pode ter acesso em PDF a todo esse conteúdo. A ciência do existir é para você. Temos só mais 5 minutinhos, doutor Denis. O que você considera de muito importante, além do que já dissemos até aqui, ou por reforçar, ainda para nós concluirmos o programa de hoje? Olha, eu acho que tem que ficar claro o quanto que a oração é um remédio, não é um remédio, é um algo necessário como água. Você precisa disso. Há algum tempo atrás, por questões políticas, a fé foi dissipada da ciência. Verdade. Mas a fé nunca deveria ter sido dissipada da ciência. A Bíblia é uma fonte de conhecimento inesgotável. Tem algo de história lá. Eu vi esses dias recente, era Pedro que falava muito de localizações, né? Eu acho na Bíblia, eu acredito que era. Teve um historiador que ele resolveu dedicar a vida dele a mostrar que tudo que Pedro, eu não tenho certeza se era Paulo, Pedro. né? Paulo era que viajava muito. Paulo. Que Paulo estava errado, né? Não fazia sentido as coisas que ele estava falando. Pois hoje, o historiador, que podem procurar essa história, que era ateu, é um dos caras mais religiosos que mais divulga a Bíblia, porque a história estava errada, era Paulo que estava certo. Então, é tudo tão contado para a gente de uma forma tão sem deturbações, mas houve uma época em que você sabe que a Bíblia era até escondida das pessoas. Por quê? Porque a informação era perigosa. Exato. A informação ia fazer as pessoas acharem que eram iguais. Havia, e ainda há algum resquício, né, de dizer que quem lê muito a Bíblia fica louco, porque Exatamente. era dito à época que ler a Bíblia deixava as pessoas loucas, isso para impedi-las de ler a Bíblia. Exatamente. Eu achei muito bonito quando você disse assim, Darleide, um livro de neuro há de uma década atrás já está completamente defasado. Exatamente. Os estudos novos superaram o conhecimento, não aqueles Exatamente. basilares, obviamente, mas a novidade a cada dia, segundo os estudos. A Bíblia com mais de 2000 anos, não. E como ela é Isso atual. é incrível. E como ela serve para a tua ocasião daquele momento. Exato. Tu leu aquele capítulo numa época da tua vida que tu passou batido, aquele outro daqui fazia sentido. Mas você lê de novo em outra época, é esse aqui que vai fazer. Olha que manual da vida, eu me arrepio de falar isso, é dopamina. Eu liberei dopamina no meu núcleo accumbens. Então, eu sei que quando eu tenho esse contato, essa espiritualidade, eu consigo trazer para mim uma saúde que me melhora a mim e a minha família. Eu me perdi, onde é que eu estava? Eu estava falando de uma outra coisa. Eu acho que você completou, sim, do historiador que foi pesquisar do historiador, exato. Mas o que eu queria dizer? Que foi nessa época do iluminismo. No iluminismo, começaram a definir, olha, ciência vem para um lado, fé para o outro. E fé é coisa de gente ignorante, fé é gente coisa de gente ignorante, isso aqui não tem jeito, isso aqui não é... A ciência não tem que ser dividida da fé. Ciência é Deus. Fé é Deus. Então, a gente tem fé naquilo que a gente acredita, não precisa provar, mas se quiser eu provo, né? Essa é a grande realidade. Então, não tem diferença entre um e outro. Isso foi questão política e que a gente tem que tirar da nossa cabeça, né? Fé é ciência é fé. Política e maligna, não é? Exatamente. E a quem interessa tirar a fé, a espiritualidade em Deus, em Jesus Cristo, se isso foi sempre o sustento de todas as nações, de todos os grupos étnicos do mundo, de toda a expressão humana. Como se Deus não quisesse que você conhecesse a ciência também. Exato. Ou tu fica com a ciência ou comigo. Está escrito na Bíblia, meu povo padece por falta de conhecimento. Né? Então, assim, Ele quer que tenhamos conhecimento. E mesmo há muitas igrejas que fazem esse confronto com a ciência, crendo que está ganhando a favor de Deus, está perdendo. Então, por isso que nós pontuamos, nós consideramos pela fé a necessidade de cuidado com o corpo, com a mente, para a gente não confundir, está doente, está destruído, porque não come bem, não dorme bem, não vive as leis da saúde bem, aí você começa a dizer que está possuído, está possesso, tem demônio. Não, você pode estar simplesmente doente, possuído de dores,
de desarmonia quanto à sua saúde. Nós vamos nos despedir aqui, mas a gente volta em outros programas, porque eu vou te aproveitar ao máximo. O pessoal ali de casa com certeza vai nos agradecer. Muito obrigada por hoje, viu? O prazer foi todo meu, eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Obrigada ao pessoal do Hospital Adventista de Manaus também, a esposa, o bebezinho, ele deixou 2 filhinhos esperando pra gente. Está nas redes sociais, lá no Instagram, segue o Dr. Denis. E eu agradeço você pela companhia também. Faz o que diz a palavra, orai sem cessar. Orai sem cessar, é o que está escrito. E os benefícios, nós vamos vivê-los e testemunhar. Deus é bom, a sua palavra é verdadeira, o seu espírito é uma realidade. Vivamos em Deus e para Deus, e todos verão que Deus existe na minha e na sua vida. Um abraço e até o próximo.